eu vou passar a palavra para Sérgio Luiz Pinheiro Santana, doutor em Ciência Política, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, com o conselho ADPF 709, o direito de existir dos povos indígenas. Vou pedir para vocês observarem bem o tempo dos 5 minutos para a gente poder dar oportunidade para todos os convidados. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar a Carmela, dizer que o desafio de mandar um conselho para o Supremo Tribunal Federal é equivalente ao desafio de fazer os professores falarem em 5 minutos, né? Realmente isso é um grande desafio. Mas vamos lá. O meu tema é a DPF 709, né? E a DPF 709, né, como vocês sabem, ela foi proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com 6 partidos políticos, né? O PDT, o PT, o PCdoB, o PSOL, a Rede de Sustentabilidade e o PSB. E o objetivo principal, né, é assegurar os direitos fundamentais, né, lutar pelo direito à vida, o direito à saúde dos povos indígenas. E essa é uma luta extremamente árdua, uma luta difícil, né? Inclusive essa DPF é considerada como um leading case, justamente pelo fato de que nós estamos com um déficit histórico nesse país, na defesa, não só dos negros, evidentemente, né, com tudo que a gente já discutiu aqui, mas também com os povos indígenas, os povos originários. Essa não é uma questão nova, essa é uma questão que todos nós sabemos que tem contornos muito complicados, né, até por conta de uma dificuldade operacional da FUNAI, de uma falta de políticas públicas, de toda uma articulação no sentido de resgatar ou de resguardar os direitos dos povos originários, mas assume um potencial muito maior relacionado à pandemia, né? A gravidade é muito maior. Porque com a pandemia do Covid-19, nós tivemos todas as situações históricas que demonstram a falta de proteção dos povos indígenas, elas colocadas de uma forma muito mais evidenciada, porque os índios têm uma proteção natural muito menor. Então, situações relacionadas ao garimpo, a invasão de terras indígenas, né? Agora, recentemente, essa semana, todo mundo viu o tiroteio na terra dos Yanomamis. Temos visto também uma série de dificuldades relacionadas à invasão por parte de arrozeiros, por parte de grileiros, de latifundiários. Ou seja, essa situação, que já era muito difícil, ela se torna dramática. Ou seja, a DPF ela tem um contorno até de se autodefender. Porque, na medida em que ocorrem essas situações e ocorre toda uma dificuldade do Estado manter, através dos seus órgãos, principalmente no caso a FUNAI, né, por parte da União, realmente fica muito mais difícil resguardar, e daí a necessidade do Supremo Tribunal Federal, e essa ação tem a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de conferir efetividade a essa proteção. Inclusive, essa semana nós tivemos decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em relação aos Yanomamis. E até por conta, né, dos autores, né, e também dos Amiticuri terem relatado os fatos que eu acabei de falar para vocês. Em síntese, nós estamos num caso muito importante, um caso desafiador. O Instituto dos Advogados Brasileiros requereu, inclusive, né, para participar como amigo da Corte desde agosto do ano passado. Infelizmente, não sei o que houve com o ministro Barroso, ele não deferiu mais nenhuma. Tem várias instituições pedindo para entrar como amicus curiae, e no Instituto dos Advogados Brasileiros é uma previsão, inclusive estatutária, no sentido da defesa dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, dos direitos sociais, direitos humanos, e há o interesse nosso também de contribuir com esse debate, de participar de eventuais audiências públicas que venham a ocorrer, que venham, inclusive, a possibilitar não só a defesa na hora do julgamento final, mas também entrar com memoriais. Então, o meu tempo já está acabando. Para finalizar, eu queria dizer que o tema ele é fundamental, então o Conselho em relação a isso, né, a seguir nessa linha, porque nós temos uma situação dramática em relação aos indígenas pela contextualização histórica e também política e econômica. Política porque todos esses grupos que fazem essas irregularidades, ilegalidades, bandaleiras, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, apoiam o atual governo. E também de conteúdo econômico. Por quê? Porque nós temos um governo que tem um projeto ultra neoliberal. O que acontece é que os órgãos do Estado estão sendo
não só diminuídos nas suas políticas públicas, mas também na efetividade por conta dessas situações que têm ocorrido, inclusive a reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma trabalhista e outros temas que foram falados. Então, para finalizar, defender a efetividade, né, como conselho de Dom Quixote, e também, ministro Barroso, que o IAB seja habilitado como amigo da Corte. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, Sérgio.